dia, pessoal! Meu nome é Nara Schuller, sou ex-diabética, como uma alimentação vegana e concluí recentemente cursos em gastronomia e nutrição de alimentos vegetais integrais aqui no Canadá e nos Estados Unidos. A pedido do Anne Madruga, estou respondendo perguntas sobre o meu posicionamento sobre o veganismo. Então vamos lá! É ético tratar alguém de outra espécie como uma propriedade? A questão da ética na apropriação dos direitos dos animais me chamou a atenção particularmente quando eu vi o filme 12 anos de escravidão. Eu já era vegana há 2 anos por motivos de saúde, mas me deu um mal-estar vendo o filme comparando a forma que os escravos eram tratados naquela época da história com a forma que nós hoje tratamos os animais em cativeiros e na indústria. Não estou com isso comparando a capacidade intelectual dos escravos com os animais, mas sim o uso da força para a submissão física através da dor, do sofrimento, do descaso e da exploração de suas vidas para o lucro e prazer de seus donos. A mesma submissão e abuso de força também foi usada pelos nazistas com relação aos judeus na Segunda Guerra Mundial, como também comparou o ativista de direitos dos animais, Gary Yourofsky, quando da sua visita a Israel. Nos dias de hoje, vemos o abuso do poder e da força acontecendo com os animais na pecuária, nos aviários, na suinocultura, nas pesquisas de laboratórios, nas universidades, na indústria, nos circos, nas vaquejadas, nas touradas, enfim, em outros locais que exploram os animais para o benefício e lucro de indivíduos ou empresas. Os homens e mulheres, quando oprimidos pelos seus agressores, conseguem encontrar através da razão e da comunicação uma forma de se organizar, se impor, lutar e minimizar estas práticas. Os animais irracionais não têm a capacidade de se organizar em favor de suas vidas e por isso dependem de que nós humanos nos posicionemos contra abusos e lutemos por seus direitos. Se podemos matar a fome sem comer os animais e ainda sermos saudáveis, então por que comer os animais? Realmente não há motivo algum para comermos animais. Existe uma grande evidência científica de que a alimentação mais adequada para nós humanos é constituída de pelo menos 90% de vegetais integrais. Muitos médicos e pesquisadores estão trabalhando neste momento nos Estados Unidos, no Canadá e em outros países para disseminar esta informação. Eu fiz cursos, assisto palestras e leio livros de vários deles. E para quem quiser se informar mais, sugiro pesquisar os seguintes médicos: Joel Fuhrman, Caldwell Esselstyn Jr., Colin Campbell, Neil Barnard, Michael Greger e John McDougall. A mudança alimentar é difícil de acontecer por vários motivos. E rapidamente tocando neste assunto, eu citaria que durante muitos anos o hábito de uma alimentação usando animais e seus derivados foi símbolo de prazer, riqueza e abundância. Também, quando havia escassez de grãos, verduras ou frutas devido a mudanças climáticas e outras catástrofes, os indivíduos complementavam a sua alimentação com produtos animais. Mas estas são circunstâncias esporádicas que não fazem parte da sociedade em que vivemos hoje em dia na maioria dos países. As indústrias alimentícia e farmacêutica se beneficiam desta prática alimentar insalubre e as estimulam com grandes investimentos na publicidade de seus produtos. Comemos excessivas quantidades de alimentos animais e industrializados. Portanto, gastamos grande parte da nossa renda com estas indústrias, o que gera uma sociedade cada vez mais doente e nos faz gastar o restante de nossa renda com remédios e tratamentos médicos. E assim se perpetuam lucros astronômicos de um lado e a pobreza e falta de saúde de outro.
Não estou querendo dizer que não há necessidade da medicina moderna e seus medicamentos, mas temos que assumir a nossa responsabilidade individual na nossa saúde e fazer a nossa parte para ficarmos com a melhor saúde possível. Por isso é muito importante adotar uma alimentação vegana com alimentos integrais e continuar explicando, esclarecendo e informando as pessoas com paciência e compreensão. Por que os veganos pensam que os animais devem ter direitos? Eu não posso falar por todos os veganos. Eu como uma alimentação vegana que me levou a perceber os abusos humanos em relação aos animais. Hoje em dia, eu acredito que as galinhas, vacas, bezerros, porcos, pombas, etc., são tão importantes quanto os gatinhos e cachorrinhos que as pessoas domesticam, amam e cuidam como seus animais de estimação. E por que os não veganos pensam que os animais não devem ter direitos? Alguns não veganos acham que pelo fato de sermos racionais não precisamos respeitar as outras espécies na Terra. Porém, a racionalidade nos deveria fazer respeitar ainda mais os outros seres, você não acha? Respeitar os animais deve ser algo moralmente opcional ou moralmente obrigatório? Você imporia o respeito aos animais ou permitiria o abuso de animais? Eu, particularmente, sou contra a imposição de ideias. Eu acredito que é através da educação e da informação que nós vamos alcançar progressos. No respeito à compaixão das espécies, no respeito e compaixão das espécies, na alimentação vegetal integral e na preservação do nosso planeta. Por que as leis de bem-estar animal vigentes consideram que os animais são bem tratados nos rodeios, nas vaquejadas e nos abatedouros? Os animais estão tendo os seus direitos respeitados? Não. Os animais não estão tendo os seus direitos respeitados quando eles são reproduzidos em massa e quando são usados para o prazer e consumo dos homens. Esta é a definição de uso de força, abuso e opressão. Você concorda que todo uso que se faça de alguém sem o seu consentimento é um abuso? O abuso dos animais começa com a reprodução em massa dos animais através de estupros para atender a alimentação humana que não precisa dos animais como fonte alimentar. Continua através do uso dos animais para entretenimento, pesquisas ou até locomoção. No passado, os animais eram mais necessários para a vida humana, mas hoje a tecnologia já nos libertou desta tarefa. Uma pessoa que faz sexo com um animal deveria ser presa? Do meu ponto de vista, uma pessoa que faz sexo com animais é uma pessoa pervertida, e isso constitui um desvio sexual e deve ser tratado como tal. Uma pessoa que come um animal sem o seu consentimento deveria ser presa? Ainda que eu veja a comparação do crime com relação à morte do animal, infelizmente a prática do consumo do animal como alimento ainda é muito comum na sociedade em que vivemos. Por isso eu prefiro engajar as pessoas no pensamento da não necessidade de comer animais ou seus produtos, do que discutir neste momento uma legislação inexistente sobre este assunto. Numa sociedade civilizada, as pessoas deveriam ter direito de exercer sua religião sacrificando gatos, galinhas, etc. para os seus deuses? Ou deveriam ser proibidas? Se deve proibir a prática de uma fé quando essa fé abusa de inocentes? Também como na pergunta anterior, esta prática faz parte do comportamento social existente já há muitos anos e precisa ser desincentivada através da educação e informação. Muitas religiões e cultos usam e usaram sacrifícios e estes são processos que estão paulatinamente sendo eliminados. Precisamos reconhecer que já houve progressos nesse sentido. Eu acredito que através da mudança alimentar vamos evoluir também nesta área. Mas reconheço que cada indivíduo tem a liberdade de escolher o ponto mais importante para atuar, lutar, esclarecer e educar da forma que for mais capaz de convencer os outros. A minha luta é pela alimentação vegana integral.
Culturas tradicionais como touradas, rinhas, circos com animais, farra do boi, vaquejadas, rodeios, charretes, foie gras, comércio de peles andam sendo proibidas por lei em vários lugares. Impor o fim de tais práticas é um avanço ou um regresso? Certamente o fim de tais práticas é um avanço do meu ponto de vista, pois elas são decorrentes de períodos bárbaros da evolução humana. Mais uma vez, reforço a importância da disseminação da informação e a destruição de mitos do prazer através do sofrimento dos outros, da mesma espécie ou não. Você já chegou a preparar, comer versões veganas de feijoada, moqueca, estrogonofe, vatapá, hambúrguer, nugget, salsicha, linguiça, coxinha, lasanha, yakisoba, sopa, risoto, pizza, queijo, bolo, torta, brigadeiro? Se já comeu, as versões veganas são mais gostosas ou menos saborosas que as versões onívoras? Todos os dias. Sim, já comi a maioria dos alimentos que você mencionou e faço frequentemente essas receitas aqui em casa. Vou colocar aí para vocês dar uma olhada as fotos das minhas comidinhas e deixar vocês com vontade de experimentar como os alimentos veganos são deliciosos. No entanto, é importante salientar que para conseguirmos apreciar essas mudanças, é necessário limpar as papilas gustativas por um período de mais ou menos 3 semanas, eliminando completamente a ingestão de produtos animais e seus derivados, bem como sal, açúcar e outros produtos altamente industrializados. Qual é o melhor argumento contra o veganismo? Bom, alguns argumentos que eu escuto frequentemente contra o veganismo e que já foram cientificamente desmistificados são de: o ser humano é carnívoro. Existe uma excelente explicação do médico Milton Williams, que pode ser vista nessa tabela que eu estou colocando aqui na tela, onde ele compara carnívoros, onívoros e herbívoros. E nós podemos facilmente identificar a maior semelhança dos humanos com os herbívoros. Outro argumento é de que nós precisamos de proteína para a formação dos músculos. Se assim fosse, de onde vêm os músculos dos bovinos, equinos e outros mamíferos que comem exclusivamente vegetais? Mais um argumento: eu não consigo viver sem carne, não sei como é que você consegue, eu fico fraco. Bom, você fica fraco se parar de comer carne e comer produtos veganos industrializados e comer pequenas quantidades de vegetais, feijão, frutas e sementes. Então, para se fortalecer e ficar mais saudável, por favor, coma grande quantidade de vegetais, feijões, frutas e sementes e você vai ver que a sua força volta. Outro argumento: precisamos de leite para fortificar os ossos. Nossa, esse argumento foi assim uma lavagem cerebral por vários anos. No entanto, inúmeras pesquisas provam que os países onde há o maior consumo de leite animal também têm o maior índice de fraturas. Eu vou fazer uma série de vídeos que abordam esses temas, por isso assine o meu canal para ter acesso a eles quando eles forem liberados. Muito obrigada, espero que você se entusiasme e resolva experimentar uma alimentação vegana integral. Até mais!